Pois muito bem, voltamos aí para o nosso segundo bloco. Paramos aqui, né, na questão da recusa do tratamento das pessoas testemunhas de Jeová, dentro daquela ideia dos direitos de personalidade relativos ao próprio corpo. Beleza, a proteção dada às questões do próprio corpo. Perfeito. Aí a gente vai pro artigo 16 a 19, que vem trazer a proteção ao nome. Nome, gente, é algo que tanto te identifica como pessoa na sua particularidade, né? Traz questões íntimas para ti, como também é a maneira como você se apresenta socialmente. Então, o nome ele tem efeitos sociais e por isso ele é protegido pelo direito. Então, tem uma primeira proteção aqui dada no direito civil, que é quando o direito civil ele vai desde o nascimento até a morte, né? Mas vai lá também na lei de registros públicos, em vários momentos o nome aparece. Então, o direito ele protege o nome. E por que o nome é um direito de personalidade? Porque é seu, é inerente a você. Apesar de não nascer contigo, ele é te carimbado no momento que você nasce. E dali segue contigo. Dá para mudar o nome? Sim. Aí nós não vamos analisar agora aqui a questão de mudança de nome. Tem as exceções de possibilidade de mudança de nome em alguns casos, mas não é o caso aqui. Primeiro nós vamos analisar essa proteção que é dada ao nome. Então, toda pessoa tem direito a ter um nome, né? Porque o nome é a sua identidade perante a sociedade que ela vive. E a partir do momento que ela adquire esse nome, ela tem esse nome tem proteção. Então, ó, veja que o 17 fala: o nome da pessoa, vou projetar a tela inteira. O nome da pessoa opa, volte, não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que lhe exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção. Então veja, não é que não possam usar o seu nome. Podem falar, podem fazer fofoca sobre você, pode, desde que seja uma fofoquinha do bem. Não queira tornar você, levar você, expor você ao desprezo público, tá? Então, o uso do nome da pessoa, né, falar sobre a pessoa não necessariamente é um problema. É um problema se for dentro dessa condição aqui, trazer um desprezo público. E olha só, mesmo que a pessoa não tenha intenção, mesmo que a pessoa fale, mas sem não tá na maldade, ela tá falando ali e aquilo que ela falou acabou gerando um desprezo público. Então, ela vai ter que responder pelos danos causados, tá bom? Agora, mesmo que não cause prejuízo, mesmo que seja algo positivo, tem um caso que não pode falar seu nome, não pode usar o seu nome de jeito nenhum. É no caso das propagandas comerciais. A propaganda comercial só pode usar o seu nome se for autorizado, mas sem a autorização, não pode. Tá? Por mais que a propaganda seja positiva, te transforme aí na super mulher, aí na Mulher Maravilha, o rapaz no homem maravilhoso, aí no Hilbert da vida, mas não pode. Não pode sem autorização. Por quê? Aqui o dano ele é presumido, é in re ipsa. Por quê? Tá usando o seu nome numa propaganda que em tese é para ganhar dinheiro, se ganhou mesmo ou não, não importa, mas tem o objetivo, a finalidade comercial, sem a sua autorização. Então, não importa se aquilo te causou um problema. Não. Não importa que usou sem autorização, gera dano. Pronto. Essa que é a ideia. E veja que o nome, por ele ter essa importância social tamanha, que não só o nome que está no seu RG é protegido, mas o pseudônimo, o apelido. O apelido, seu nome artístico, o nome artístico. Você vê que muitos artistas são conhecidos por um nome diferente do que o próprio nome do RG ali, né, e tudo mais. Então, esse pseudônimo também, por causa dessa importância social. Ele goza das mesmas proteções que o nome de batismo. Tá bom? E aí, a gente, um pouco como um reflexo disso, a gente entra na questão da imagem, né?
O 20 e o 21 ele fala da imagem, da honra, da vida privada, e também tem uma questão aqui jurisprudencial que a gente já vai analisar. O que isso quer dizer? Que não só o seu nome, mas aquilo que você produz enquanto conteúdo, né? As suas falas, os seus textos, as suas artes, qualquer coisa que é produzida que você faz ou fala, não pode ser usada. Pode haver uma limitação, quer dizer, vamos lá, ele pode ser proibido o uso. Não é assim, pode usar de qualquer jeito. Você pode requerer indenização se alguém usar isso indevidamente. A questão aqui é, quais as exceções? Quando que as minhas falas, os meus escritos podem ser usados, podem ser publicizados sem minha autorização? Só no caso de administração da justiça ou, desculpem, ou no caso da manutenção da ordem pública. Questões judiciais, processos administrativos, processos judiciais, de alguma forma, como no judiciário, por exemplo, que nós temos o princípio da publicidade, em regra, processo tramita de forma pública. Você pode entrar e ver o processo de qualquer pessoa, exceto os processos que correm em segredo de justiça, que tem alguns casos, por exemplo, processo de família, que envolve menor de idade, são processos, ou que tem alguma questão envolvendo ordem pública, que foi decretada a ordem pública, mas a grande maioria dos processos, tipo, o seu vizinho está com processo de uso capião, você consegue ter acesso ao processo. Vai lá no fórum, eles têm que te dar o acesso. Isso é público, tá vendo? Então, ou seja, o que o seu vizinho disser lá no processo, você vai ter acesso. Por quê? Porque foi utilizado ali na administração da justiça. Mas não tem uma proteção? Tem uma proteção, mas para esses casos não. É o caso da exceção que a lei traz. Né? A lei traz essa exceção. Agora, qualquer outra pessoa pegar em um texto, um poema que você escreveu e tornar isso daí público sem a sua autorização, isso pode sim gerar indenização. Tá bom? De novo, o parágrafo único estende isso à questão da pessoa morta ou do ausente. Né? A gente já falou sobre o ausente lá nos direitos de pessoa natural. A família ela também tem o direito de proteger, mas aqui a lei traz uma limitação, não é qualquer familiar, né? É o cônjuge ou companheiro também, por mais que a lei não fale aqui, mas a jurisprudência entende que quando a lei falar cônjuge, né, marido e mulher, né, casado, também a regra é a mesma para o companheiro, para a companheira, tá? Na união estável. Ascendente, que são os pais, né? E os descendentes, que são os filhos, netos, etc. Tá? E o 21 fala da vida privada, a proteção à vida privada. A vida privada, ela é inviolável. Relativamente. Vamos lá. Em regra, a sua vida privada, ou principalmente aqui uma vida privada de uma pessoa famosa, ela é inviolável. Inviolável. Ninguém pode ficar te perseguindo, te vigiando naquilo que é sua intimidade. Você está no banheiro e tem alguém lá fotografando. Né? A gente já viu que existe uma relativização nesse sentido, como por exemplo as pessoas que ficam lá no Big Brother. Relativizou. Agora, no resto da vida privada, em tese, não pode. Agora, quando você pensa pessoas públicas, isso aqui é relativo. Isso aqui é relativo. Elas têm direito à vida privada? Obviamente que têm direito à vida privada. Só que pelo fato de ser pessoa pública, existe uma flexibilização. Né? Como, por exemplo, a pessoa vai num restaurante com um amigo, com uma namorada, com um namorado, e aí tem lá o paparazzi. O trabalho do paparazzi está sendo violador do direito de privacidade dessa pessoa? Em tese, não. É claro que vai ser analisado, pode ser analisado depois o efeito disso. Ele tirou uma foto constrangedora e tudo mais e isso causou um problema. Pode haver um processo ali de danos morais? Pode, porque ele ultrapassou um limite da mera liberdade de imprensa, por exemplo. Que existe a liberdade de imprensa, mas ela está cobrindo uma vida privada de uma pessoa, por mais que ela seja famosa. Se ele ultrapassar alguns limites, aí existe sim a possibilidade de indenização, porque ele vai ter violado essa vida privada. Então, aí tem que ver cada caso, né? Tem que ver cada caso. Então, em regra, para sua prova grave, a vida privada é inviolável.
certo? Existe só uma flexibilização aí, principalmente para as pessoas que são famosas. E aqui, se na sua prova for cobrar jurisprudência, aqui uma que sempre cai relacionada a esse tema, que é a biografia não autorizada, que foi pouco tempo atrás decidida aí pelo STF, porque lembra que conflito de dois princípios, você tem a liberdade de imprensa e você tem a vida privada, a proteção à vida privada. Direito à intimidade. Você tem os dois princípios aqui. O STF entendeu que a criação de uma biografia, logicamente, de uma pessoa famosa, não vai fazer uma biografia minha, né? Mas de uma pessoa famosa, mesmo que essa pessoa não autorize, pelo fato dela ser uma pessoa pública, não necessariamente eu vou proibir. Por quê? Porque eu não posso fazer uma censura prévia, eu não sei o que essa pessoa vai escrever. Então ela pode escrever. Liberdade de imprensa existe. Liberdade de expressão existe, gente. O pessoal fala, a liberdade de expressão, estão proibindo minha liberdade de expressão. Não estão, ninguém está proibindo. Só fazendo um parênteses rapidinho. Liberdade de expressão, ela existe. Você pode pegar a câmera, hoje em dia você pode pegar a câmera, abrir e falar o que você quiser. O que você está querendo, ou que as pessoas que reclamam de a liberdade de expressão falam, não existe liberdade de expressão, na verdade o que a pessoa está achando é que não deve vir a resposta. Ela não quer a resposta, ela quer falar, mas ela não quer a resposta. Liberdade de expressão tem, existe, todo mundo pode, você pode chegar agora na sua rua e gritar o que você quiser. O problema é que dependendo do que você falar, vai haver uma reação. E essa reação muitas vezes pode ser uma impugnação, uma imputação de um crime. Se você falar alguma coisa caluniosa, por exemplo, você falou, você exerceu sua liberdade de expressão. Porém, você vai responder por aquilo que você falou, porque do outro lado vai vir uma acusação de calúnia. Então, liberdade de expressão ela existe. Tranquilo. O que as pessoas que falam que não existe a liberdade de expressão querem, na verdade, é que não venha uma resposta, mas ela vai vir. Ação e reação, lei de Newton, tá na vida também, tá nas ciências sociais também, tá bom? Então é mais ou menos essa ideia que veio aqui na biografia não autorizada. Quer dizer, o cara quer escrever a biografia de um artista famoso, que no caso aqui era o Roberto Carlos, tá? Fofoca. Era o Roberto Carlos. Uma fofoca que é pública, né? Era o Roberto Carlos, né? Então, o cara quer escrever uma biografia, beleza, ele pode escrever, cara. Liberdade de expressão, vai lá e fala o que você quiser. O problema é que depois a gente vai analisar o que você falou e isso pode gerar reparação de danos morais, ou não. Se aquilo que o cara colocar lá for mentira, for difamatório, for calunioso, etc., ele vai responder por aquilo. Essa que foi a ideia do STF. Se cair para você, biografia não autorizada, pode. E aí a questão da reparação dos danos vem depois do conteúdo já publicado, para que não haja censura prévia, tá bom? Outra questão bastante presente na jurisprudência e que foi recentemente, né? Recentemente assim, né? Entre aspas, é o direito ao esquecimento. Rapidamente, o que é o direito ao esquecimento? Principalmente nos casos criminais, aqueles crimes que ficaram muito famosos na época que eles aconteceram, e todo mundo sabe o nome, né? Os irmãos Clavin, a Susana von Richthofen, etc, etc. Ganhou muita notoriedade na sociedade, todo mundo ficou sabendo. Aí digamos que essa pessoa foi lá, foi condenada, tá presa ou já tá cumprindo a prisão, terminou, acabou de cumprir a sua pena, por mais que ela tenha cometido um crime horrível, hediondo, etc. Ela cumpriu a sua pena, tá vivendo a vida dela. Já cumpriu com tudo, tá vivendo, depois de 20, 30 anos, tá lá, tá vivendo a vida dela. Do nada vem a imprensa, vem um programa de TV, vem um blogueiro, uma blogueira, um influencer e revive essa história de novo e isso viraliza, espalha de novo em toda a sociedade. Todo mundo, aí volta toda a repercussão. Percebe o problema que isso pode gerar. Se bota no lugar, é claro que você não é uma pessoa que cometeu um crime, mas digamos, só se botando no lugar. Você gostaria disso? Então a discussão era essa. Essa pessoa que cometeu lá um crime naquela época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela tem o direito ao esquecimento, ao direito que
os meios de comunicação parem de falar sobre aquilo porque já foi e ela já pagou e tudo mais. O STF entendeu que não. No Brasil, falar em direito ao esquecimento, diante do direito de liberdade de imprensa e tudo mais, seria inconstitucional. Então, não existe direito, no Brasil não existe o direito ao esquecimento. Da mesma forma que a gente acabou de falar sobre a biografia não autorizada, a imprensa pode, sim, os meios de comunicação podem sim trazer à tona casos que foram públicos, notórios. Só vai depender da dose. O que é que você vai trazer? Você vai incitar, de repente, lá, igual aqueles programas sensacionalistas, você vai incitar novamente uma agressão pública contra aquela pessoa, você vai incitar que apedrejem essa pessoa quando passar na rua, sabe? Tipo, aí vai ser analisado a dose. Pode-se trazer fatos que são públicos e notórios, de novo, só que vai depender da forma, tá? Então, se cair alguma questão de jurisprudência para vocês sobre o direito ao esquecimento, tem a ver com isso daqui, tá? Tem a ver com esse tema. E por fim, que costuma cair em prova também porque está positivado no Código Civil, é o artigo 52, que fala do direito de personalidade para a pessoa jurídica. Pode pessoa jurídica ter direito à personalidade? Pode. Você fala, ué, mas espera, como assim? Ó, você tem que entender que pessoa jurídica tem nome, então não tem a proteção ao nome? Tem a proteção ao nome. Pessoa jurídica tem honra, porque se ela tem nome, ela é vista socialmente, ela tem uma imagem social e de repente alguém pode tentar prejudicar a imagem dessa pessoa jurídica. E aí? Essa pessoa jurídica não vai ter direito a uma reparação da sua imagem? Tem. Agora, eu não posso falar de direito ao corpo, né? Porque aí já entra no direito patrimonial. Mas não vou falar de direito ao corpo de uma pessoa jurídica. Dignidade sexual de uma pessoa jurídica, não tem como falar. Então, a pessoa jurídica ela tem proteção, sim, de direitos de personalidade, dentro daquilo que é da natureza da pessoa jurídica. Aquilo que couber de proteção à pessoa jurídica. Tá certo? É isso. Veja que principalmente está ligado a questões patrimoniais, porque numa pessoa natural, se há a difamação, na verdade, na grande maioria das vezes, há feriu a honra subjetiva, aquela pessoa se sente mal por causa daquela situação, outras pessoas, o desprezo público por causa daquela pessoa. No caso de uma empresa que é difamada, que o nome da empresa é levada negativamente para a sociedade, ela tem perda patrimonial, ela perde vendas, ela perde clientes. E isso tem um componente patrimonial, né? Principalmente. Né? Então, tá mais ligada a esse elemento. Então, e aí, é claro, lá quando a gente for estudar a responsabilidade civil, a gente vai falar sobre essa questão da honra objetiva que tem a ver com isso daqui, tá bom? Mas a princípio guarde, pessoa jurídica, uma empresa, tem direito de personalidade? Tem, se aplica, artigo 52 do Código Civil. Vamos para os exercícios, vou projetar a minha tela aqui, porque vocês já cansaram de ver o meu rostinho. A banca Quadrix, vamos lá, à luz do Código Civil, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos de personalidade. Em qualquer hipótese, cuidado com essas coisas que são muito extremas, né? Em qualquer hipótese, é defeso, lembra? Proibido. Proibido. É proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar em diminuição permanente ou da integridade física ou contrariar os bons costumes. Você fala, putz, eu leio isso, eu lembro disso aqui. Só que toma cuidado com essa primeira parte aqui. Não é em qualquer hipótese. Lembra, no caso de exigência médica, se houver a exigência médica para você fazer uma cirurgia e tirar o seu pé, um pé de diabético, por exemplo, ele vai ter que tirar. E aí, vai haver uma diminuição permanente da integridade física, mas foi por causa de pedido médico. Então a A não pode ser por causa disso, por causa desse em qualquer hipótese. Não, existem hipóteses médicas. B. É nula
à disposição gratuita do próprio corpo. Opa, já começou aqui, peraí. O que é a disposição gratuita do próprio corpo? Lembra que se você falecer, você não pode doar o seu corpo para pesquisa científica? Você não pode doar órgãos? Pode, mas isso tem que ser de forma gratuita. Isso é nulo? Calma aí, vamos ver o resto. No todo ou em parte para depois da morte. Acabou aqui, não tem mais nada. É nulo? Não. É possível você dispor do próprio corpo de forma gratuita. No todo ou em partes, né? Que é a doação de órgãos. Vamos dizer a B. Tá erradíssima. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis. Isso é verdade, lembra? Você não pode passar o seu direito para alguém. Você não pode renunciar, é irrenunciáveis. Não podendo ser o seu exercício sofrer limitação voluntária. Sim, mas lembra que essa parte aqui é relativa, mas a lei fala exatamente isso, não é? Exato, ó, tipo, com algumas exceções legais, o direito de personalidade é intransmissível, irrenunciável e indisponível. Você não pode dispor. E ao mesmo tempo é imprescritível também. Então a C tá certinha. É a definição de direito de personalidade, né? Vamos para a D. Vamos ver porque a D está errada. Se necessária ou necessário, por ordem médica, qualquer pessoa pode ser obrigada a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Lembra que é o contrário. Ninguém é obrigado a se submeter a tratamento médico de forma... por mais que risco que tenha, o paciente ele diz se ele vai querer se submeter ou não. Ele não é obrigado, não. Ele não é obrigado, não. Tá bom? Disposição do corpo, proteção do direito ao corpo. E o pseudônimo, o apelido, adotado para atividades lícitas, perfeito, não goza de proteção, ao contrário, goza sim de proteção, tá bom? Goza de proteção. Ah, detalhe que eu não tinha falado, tá? Isso aqui é verdade. O pseudônimo, o apelido, ele tem que ser adotado para atividades lícitas, né? Legais. Se for para atividade ilícita, para fazer crime, contravenção, aí não pode, tá? Aí não tem proteção nenhuma, não. Os apelidos aí de pessoas que vivem do crime organizado, por exemplo, não tem proteção nenhuma. Você pode difamar se você tiver coragem, tá bom? E aí vamos para mais uma questãozinha. IDECAN 2023, vamos lá. Ó, você faz. Acerca dos direitos de personalidade, analise os itens abaixo. Então vamos perceber aqui, ó. É válida com o objetivo científico ou altruístico, é válida, ó, não é nula, é válida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Certinho, né? A 1 tá certinho, então você já elimina a B, você já elimina a C, e você fica entre a D e a E, só porque você já soube da 1. Vamos ver a 2? O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que o exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção. Então, mesmo sem intenção, se a pessoa usou o nome e causou essa questão da exposição ao desprezo público, ela vai responder. Então, tá certa a 2? Tá certinha a 2. Então, você já elimina a A também. E aí a gente fica entre a D e a E, 50% de chance de chutar e errar. Mas vamos acertar, hein? Os direitos da personalidade são irrenunciáveis, beleza. E intransmissíveis. Opa, peraí, ele falou que é transmissível, tá errado aqui. A 3 está errada, então não pode ser a E também. Só sobrou a D de Douglas. Tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Espero que tenha ajudado vocês nessa jornada aí. Leiam a lei e boa sorte a todos. Nos vemos aí na próxima aula, que nós vamos tratar sobre os bens. Vamos falar sobre bens.